Chegamos na lição de número 8 do Discipulando do segundo ciclo da CPAD, onde estamos trabalhando sobre o tema Conhecendo as Doutrinas Cristãs, texto escrito e comentado pelo amigo pastor Marcelo de Oliveira. Um material sensacional para o teu crescimento. Lição 8 trabalha sobre crendo no Espírito Santo. Para você iniciar bem a sua aula, você pode iniciar pelas bases bíblicas que a revista do Discipulado traz para você. A primeira delas é a meditação, que se localiza em João 14, 16 e 17. A segunda é o texto bíblico em base, que está então em 1 Coríntios, capítulo 2, versículos 9 ao 16. Leia esse texto compassadamente, deixando Deus te usar no discipulado da tua igreja, na escola bíblica ou no pequeno grupo deste momento especial em Cristo Jesus. Eu sou o pastor Janderson Nascimento, estou o primeiro vice-presidente da Assembleia de Deus aqui em Vitória da Conquista, uma igreja pastoreada pelo pastor Davi Oliveira Boa Sorte. Você que está chegando por aqui, se inscreve neste canal no YouTube para não perder nenhuma das nossas aulas para o teu crescimento, para a glória de Deus. Estou postando as lições da escola bíblica e você pode encontrar também esse material aqui no YouTube, no Spotify, no TikTok, no Instagram também. É só você nos acompanhar. Gente, que Deus te abençoe, localizando aí o @Janderson Nascimento. E que você tenha uma aula extraordinária no discipulado da tua igreja, em nome do Senhor Jesus. De Deus no Brasil, que foi publicada a partir de 2017, ela destaca para a gente uma perspectiva sensacional a respeito daquilo que nós cremos sobre a pessoa do Espírito Santo. Na declaração de fé das Assembleias de Deus, é ensinado que nós cremos na pessoa do Espírito Santo, que é a terceira pessoa da Trindade, que é divino e possui a mesma essência tanto do Pai como do Filho. Ou seja, o Espírito Santo, para nós que somos pentecostais, é Deus. É diferente de algumas interpretações que entendem que o Espírito Santo é uma força ativa de Deus. Nós não acreditamos assim. O Espírito Santo, ele é Deus conforme as Escrituras. Ele é uma pessoa e nós defendemos que o Espírito Santo também, além de ser uma pessoa, ele tem sentimentos, ele escolhe, ele trabalha, ele fala, ele atua no seio da igreja, ele opera também em nós, ele trabalha nos convencendo do pecado, da justiça e do juízo. Nós sabemos muito bem, a partir da perspectiva das Escrituras, para você que ligou o teu rádio agora e você também que está me acompanhando no canal, que a pessoa do Espírito Santo, em essência, é Deus. E a partir dessa visão, eu quero compartilhar com você essa palavra de hoje, entendendo que o Espírito Santo ele atua no meio da igreja, compreendendo sobre a natureza do Espírito Santo, entendendo também que o Espírito Santo ele atua na vida do novo convertido que aceitou a Jesus fazendo morada. Isso quer dizer que o Espírito Santo também faz morada em você a partir do momento em que você aceita Cristo como Salvador. A partir dessa perspectiva, eu quero compartilhar com vocês alguns princípios hoje em sala de aula, no rádio, aqui no Voz da Assembleia de Deus. O primeiro ponto da nossa ministração que eu quero abordar contigo trata então sobre o seguinte argumento: o Espírito Santo, espírito de vida. Esse Espírito Santo que produz vida em nós. Esse Espírito Santo que produz vida em nós. Aleluia, glória a Deus. E é a partir desse Espírito Santo que nós estamos pregando para você, orientando você nas ondas da Rádio Brasil FM, querendo dizer para você que ele atua em nós de uma maneira espetacular. Para entender isso, vamos dividir. O primeiro subtópico já desse primeiro ponto trata então sobre o Espírito Santo. Vamos entender quem ele é. A Bíblia apresenta a pessoa do Espírito Santo já nas páginas, desde Gênesis. Quando você lê Gênesis capítulo 1, versículo 2, ele já está atuando desde o princípio. A Bíblia descreve que ele já atuava pairando sobre a face das águas. A Bíblia também me dá a entender, a partir da leitura de Jó, capítulo 26, versículo 13, que ele é um atuante também, produzindo vida na criação de todas as coisas. Ele estava lá. A Bíblia também me dá a entender que ele estimula a igreja a servir a Jesus, capacitando essa igreja
conforme está escrito em Atos capítulo 2, versículo 1 ao 13, quando ele enche essa igreja de poder para uma ação missionária, e essa igreja cheia de poder, cheia do poder de Deus, é uma igreja atuante. O Espírito Santo de Deus, ele atua na vida das pessoas. Ele é Senhor, ele é Deus e ele opera em nós. Ele opera também na comunidade da fé. O que é a comunidade da fé para você que está me ouvindo no rádio? A comunidade da fé é a igreja. E ele atua no seio da igreja, capacitando a igreja e os crentes. Isso tem base bíblica. Atos capítulo 2, versículos 46 e 47, nos orientando a partir da doutrina, a partir da palavra, nos trazendo a iluminação. Ele opera em nós, aquecendo o nosso coração quando sentimos a presença de Deus. Ele trabalha em nós como Ele quer. É o Espírito Santo que ouve você, que escuta você quando você ora. É Ele que te orienta e te orienta também até mesmo nas palavras em oração. Ele intercede por você. A Bíblia descreve que ele é Deus e possui a mesma essência de Deus. E a partir dessa perspectiva, eu quero dizer para você que nós acreditamos nele, especialmente nós que somos pentecostais. Nós acreditamos na ação direta do Espírito Santo no nosso coração, na ação direta do seio da igreja, na ação direta do Espírito Santo guiando e levantando pessoas para uma obra específica para a glória de Deus. O Espírito Santo, ele glorifica o Filho e o Filho glorifica o Pai. O Espírito Santo age de uma forma sensacional, capacitando a igreja para a obra de Deus. Tentando explicar um pouco melhor ainda com você, em segundo lugar, eu quero descrever para você que o Espírito Santo, ele age em nós. Esse é o segundo subtópico da nossa ministração. Na Bíblia, na palavra de Deus, o Espírito Santo, ele age desde o princípio. Desde o início. Desde Gênesis a Apocalipse, nós encontramos a ação do Espírito Santo de Deus. Ele é aquele que age a respeito dos profetas, capacitando os profetas, envolvendo os profetas. Quando você lê o livro de Juízes, por exemplo, você vai perceber que todas as vezes que Deus levantava um juiz para ser um juiz, líder de Israel, esse juiz era cheio do Espírito de Deus. Quando Deus capacitava os reis, esses reis eram cheios do Espírito Santo de Deus. Esse Espírito Santo também atua na boca e no coração dos profetas do Antigo Testamento, agindo nesses profetas. No Novo Testamento, ele atua e age agora na vida dos discípulos e na igreja, nos capacitando para a evangelização, nos capacitando exatamente para a propagação do evangelho, nos capacitando para curar e abençoar, libertando vidas a partir da propagação de Cristo. A Bíblia também descreve que ele nos dá a liberdade em Jesus para anunciar o evangelho. Esse Espírito Santo de Deus que agora atua em nós, demonstrando para nós a necessidade de escolher a Cristo, de servir a Cristo. Como é que ele age em você? Ele vai te guiando, te orientando, te capacitando no dia a dia, trabalhando com você e dizendo, olha, não entre por aqui porque isso não vai ser bom, não vai ser legal, isso é pecado, isso vai te afastar de Deus. Ele é aquele que nos convence, nos erguendo, nos dando liberdade da prisão do pecado. Nós estávamos presos em pecados por causa da nossa desobediência, mas através do Espírito de Deus, ele colocou luz no nosso coração para reconhecermos Cristo como Senhor. Nós acreditamos, como pentecostais, e é importante você descrever isso no discipulado em Jesus, que o Espírito de Deus ele atua em nós para a salvação e na salvação. A partir do momento que você aceita Jesus como teu Salvador, ele faz morada em você. Ele habita em você. Ele faz casa de Deus. Glória a Deus. Isso quer dizer que você agora passa a ser santificado em Jesus. E caminha em santificação. Vivendo essa santificação para a glória de Deus. Eu acredito que o Espírito de Deus está agindo com você aí agora. A partir do momento em que você se entrega para Jesus e passa a servir a Jesus de todo o teu coração. Eu também acredito que ele também age em você que ainda não se entregou para Jesus, demonstrando que Jesus é o caminho, demonstrando que você também precisa ter um relacionamento com Cristo. Isso é a ação do Espírito.
E analisando e compreendendo um pouco mais sobre quem o Espírito Santo é e como ele produz vida, em terceiro lugar, como terceiro subtópico, eu quero destacar para você que o Espírito Santo também está conosco. Ele está com você, ele trabalha em você, ele opera em você. E a Bíblia me dá base, João capítulo 14, versículo 16, e nós lemos esse versículo hoje na nossa ministração. A Bíblia descreve para a gente e demonstra que o Senhor Jesus prometeu que enviaria o Consolador. João capítulo 14, versículo 16. Esse Consolador é o Espírito Santo de Deus, é o Paracleto de Deus. Ele está perto de você. O Espírito Santo ele foi enviado por Deus para estar com você, que é discípulo de Cristo, discípula de Cristo, servo e serva do Senhor, e com você também que está nos ouvindo através da Rádio Brasil FM. O Espírito de Deus ele trabalha em nós para o mérito de Cristo, nos impulsionando agora para a missão. Mateus capítulo 28, versículo 20, também nos dá a base para isso. O Espírito Santo de Deus nos cela para a salvação. Efésios capítulo 1, versículo 13. Se você quer ter convicção da tua salvação, você pode ter a convicção da tua salvação a partir da presença do Espírito Santo que habita em você. É esse selo que garante essa salvação em Jesus. Isso também demonstra que o Espírito Santo não nos deixa sozinhos. Olha, se você está me ouvindo, está angustiado, está preocupado, precisando de uma saída, o Espírito Santo de Deus, ele está contigo, você não está só, ele está junto com você, te ajudando, te orientando e pronto para poder te abençoar para a glória de Deus. A Bíblia descreve que através do Espírito Santo, nós agora somos nova criatura e somos chamados agora de filhos e filhas de Deus. Romanos capítulo 8, versículo 16. Gente, que essa palavra esteja edificando você. Você que está me ouvindo através da Rádio Brasil FM, aqui no programa Voz da Assembleia de Deus. Para você que ligou o teu rádio agora, você está ligado na Rádio Brasil FM, no programa Voz da Assembleia de Deus, da Assembleia de Deus aqui em Vitória da Conquista. Olha, a nossa igreja fica localizada ali na Avenida Serrinha, 1775, no bairro Brasil. Faça uma visita ao nosso templo central. Nós temos cultos todo domingo, quarta e sexta, a partir das 19 horas. E temos também a nossa escola bíblica dominical, todo domingo de manhã, a partir das 9 da manhã. Você pode visitar as nossas congregações, que tem culto aos domingos, terça e quinta. E a escola bíblica das nossas congregações também acontece no domingo pela manhã, às 9 horas. Façam a visita, faça parte também da nossa família abençoada da ADVIC. Em segundo lugar, como segundo ponto da nossa ministração, nós vamos tratar agora sobre a natureza e a obra do Espírito Santo. A sua natureza e a sua obra. Como o Espírito Santo opera de uma forma espetacular e sensacional também em nós. E para você entender isso de forma clara, para que a gente possa mastigar isso com você, aqui esmiuçando na palavra, através do programa Voz da Assembleia de Deus, o primeiro subtópico trata então sobre o seguinte argumento: que o Espírito Santo é Deus igual ao Pai e ao Filho. E eu espero que você também tenha como base esse estudo bíblico. Eu estou tomando como abordagem aqui a lição do segundo ciclo da CPAD do discipulado, que pode ajudar você a crescer em Jesus. E essa lição trata sobre as doutrinas cristãs. Hoje eu estou trabalhando sobre crer na presença, na pessoa do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele é Deus como Pai e como Filho, em essência e em qualidade também. Possui os mesmos atributos tanto do Pai como do Filho, os mesmos atributos de Jesus e os mesmos atributos de Deus. Não há diferença nessa questão da Trindade em divindade. É claro que a ação e a maneira de cada um trabalhar é diferente. Deus ele age no Antigo Testamento como o Senhor soberano de Israel. No Novo Testamento nós encontramos a pessoa de Jesus obedecendo o plano do Pai em nos resgatar para o amor de Deus. E agora também no Novo Testamento encontramos a ação do Espírito Santo como consolador e conselheiro, ajudador da igreja, para que essa igreja agora tenha um encontro com Jesus. No Novo Testamento, nós encontramos a pessoa do Espírito Santo agindo na concepção de Maria, gerando exatamente esse poder de Deus sobre a vida de Maria, para que Maria, então, gerasse a Jesus.
E isso está presente em Lucas capítulo 1, versículo 35. Ele é aquele que guia a igreja na missão, orientando os missionários, orientando os servos, os discípulos, os apóstolos a seguirem a vontade de Deus. Ele falou poderosamente no Novo Testamento e continua falando também hoje no seio da igreja. Nós que somos pentecostais, nós acreditamos na ação atual do Espírito Santo, tanto na distribuição dos dons espirituais e ministeriais. Esses dons são presentes também para hoje, como também no fruto do Espírito, que é doado para nós por vontade de Deus, por graça de Deus em nós. E isso produz vida. Esse Espírito Santo que nos guia e que é Senhor. Em segundo lugar, como segundo subtópico, eu também quero destacar para você que o Espírito Santo, ele é verdadeiro. Ele anuncia para nós a verdade de Deus. A palavra santo, que está presente no nome do Espírito Santo, descreve que ele é santo, puro, limpo, que nele não há contaminação de pecado. Por isso a Bíblia descreve a vontade do Espírito Santo, a verdade do Espírito Santo em nós. Ele trabalha em nós como Espírito da verdade. João capítulo 14, versículo 17 também traça isso para a gente. A Bíblia descreve que ele opera em nós, revelando a verdade de Deus para nós. E a verdade de Deus está em conhecer esse amor de Deus no nosso coração. Ele também revela a sua verdade sobre o pecado, demonstrando que o pecado é uma condução da mentira, do erro, do engano, da depravação, do afastamento então da presença de Deus. Ele tira de nós toda dúvida a respeito da pessoa de Jesus. João capítulo 16, versículo 14, ele traz clareza no nosso entendimento sobre quem é Jesus. Ele também guia a igreja. E ele conduz a igreja. Ele conduz o pastor. Ele conduz os líderes da comunidade da fé. E ele cuida da igreja de forma fiel e verdadeira. Nele não há mentira, não há engano, não há depravação, mas nele há fidelidade e santidade. Então ele é santo e fiel também com você, assim como através da presença de Deus que habita em nós. Em terceiro lugar, eu quero destacar para você também outro argumento que está presente na nossa ministração. Como terceiro subtópico, o Espírito Santo também nos proporciona a consciência sobre quem somos. Ele opera em nós, nos proporcionando a consciência sobre quem nós somos para a glória de Deus. João capítulo 16, versículo 8, descreve para a gente que ele trabalha em nós nos convencendo do pecado, da justiça e do juízo. É ele que opera em você quando você, infelizmente, comete uma transgressão, um erro, se desvia do caminho. Ele opera em você não te condenando, mas te guiando, orientando a você agora a buscar a direção de Deus, o perdão através do arrependimento. E ele aponta exatamente para Deus. Essa é a ação do Espírito Santo em nós. Esse Espírito Santo que trabalha em nós como um Deus amoroso, que te ama, que quer operar em você. De repente você está cometendo alguns erros, alguns pecados, alguns equívocos. Olha, você precisa voltar o teu coração para Deus. Então peça a ajuda do Espírito Santo. Olha, nós não conseguimos vencer o pecado sozinhos. Nós precisamos da ajuda, da força do Espírito Santo em nos fortalecer diariamente em santidade. Ele também opera em nós, nos conduzindo para a santificação, para estarmos próximos de Deus. Ele entra em você, ele faz morada em você, ele faz habitação em você. E em você ele arruma a casa, ele organiza tudo, ele retira aquilo que não agrada a Deus e te ajuda agora a estar presente com o Senhor. Esse Espírito Santo que nós acreditamos que é Senhor, que é Deus, é ele que nos ajuda a tomar a decisão certa, na hora certa. É ele que nos ajuda a estarmos com Cristo, obedecendo à vontade de Deus em todo o tempo. E eu espero que essa palavra também esteja edificando você. Você que está me ouvindo através da Rádio Brasil FM, aqui no programa A Voz da Assembleia de Deus. Toda terça-feira eu estou aqui trazendo uma ministração para você. Um estudo bíblico no ar, na oportunidade, descrevendo para você a necessidade de servir a Jesus. E hoje eu estou descrevendo para você sobre a necessidade
de colocar os teus problemas, os teus pecados, as tuas dificuldades na direção dele. Ele pode te ajudar. Ele pode trazer a resposta que você precisa na direção de Deus. Já avançando, vamos então para o nosso terceiro ponto, que trata sobre o seguinte assunto: o Consolador das nossas vidas. Para você que ligou o teu rádio agora na Rádio Brasil FM, hoje, terça-feira, eu estou aqui com você no programa Voz da Assembleia de Deus. Eu sou seu amigo, pastor Janderson Nascimento. Para mim é um prazer estar nesse finalzinho de tarde, início de noite, trazendo uma palavra para edificar também o teu coração. Você que está trabalhando agora e também me dando carona no teu carro. Olha, que Deus abençoe. E você que está em casa tomando aquele café abençoado, escutando aqui o Voz da Assembleia de Deus e participando com a gente na ministração desse estudo bíblico. Eu estou tomando como base a lição do segundo ciclo do discipulado da CPAD, onde trata sobre o tema crendo nas doutrinas cristãs, doutrinas pentecostais, tá? E hoje, na nossa lição, eu estou abordando a lição de número 8, onde eu estou trabalhando com você que nós pentecostais cremos no Espírito Santo. E como a gente crê? Em terceiro lugar, agora, nós estamos abordando com você sobre o seguinte argumento, já quase finalizando a ministração, que o Espírito Santo ele é o consolador das nossas vidas. Para a gente entender bem isso aqui, eu quero dividir com você. O primeiro subtópico descreve a palavra o Consolador. O que é consolador conforme a Bíblia? O Consolador é aquele que consola, aquele que é conselheiro, aquele que está próximo, aquele que está perto. Jesus disse, lá em João 14,6, eu rogarei ao Pai, o Consolador, o Conselheiro, o Paracleto, é a palavra grega que nós encontramos aqui, que descreve que Jesus é aquele que está perto de você, pertinho de você para te ajudar. Glória a Deus. O Espírito Santo, então, ele trabalha em nós nesse mundo difícil que nós estamos vivendo. Nesse mundo que é guiado por um secularismo, pelo materialismo. Esse mundo que é guiado pela depravação. Esse mundo que é guiado pelo pecado. A Bíblia descreve para a gente a necessidade agora de estarmos em Jesus, de servirmos a Jesus, de amarmos a Jesus e de colocar a nossa vida na direção de Deus. É Ele que nos consola, nos guiando agora em honestidade. Sabe como o Espírito Santo de Deus trabalha em você diariamente? Ele te orienta lendo na palavra, ele te guia em oração. Diante de uma decisão que você vai tomar, ele como conselheiro, ele vai te orientando, olha, vai por aqui, entra por aqui que é melhor. Ele fala o sim ou não de Deus. Ele trabalha em você no momento de angústia. Quem sabe você que está me ouvindo, está em um estado de depressão, angustiado, ansioso, vivendo aí crises e picos de ansiedade. O Espírito Santo de Deus, ele senta pertinho de você e te ajuda agora como conselheiro. Ele é o maior conselheiro a te guiar para a presença de Deus. O Espírito Santo de Deus opera em você, te orientando, te aproximando de Deus. E sabendo que em Deus você obterá vitória, libertação das tuas angústias, cura espiritual no teu interior. E que isso seja uma verdade para você, que você possa receber isso em casa também. Em segundo lugar, como segundo subtópico, eu quero destacar para você outro argumento. Eu quero mostrar para você que o Espírito Santo também é o nosso guia e o nosso instrutor. Ele é aquele que nos guia, ele é aquele que direciona você a partir do Evangelho. É ele que guia você como servo e serva de Cristo em todas as decisões que você vai tomar. É ele que dá sabedoria. Olha, a sabedoria que a gente tem não vem da terra, mas a sabedoria que a gente recebe quando aceitamos a Jesus vem do céu. E essa sabedoria é dada pelo Espírito Santo de Deus. Está escrito que ele nos ensinará sobre a verdade de Deus. O próprio Paulo, escrevendo à igreja de Corinto, no capítulo 2 da primeira carta, versículo 11, ele diz que as coisas de Deus para esse mundo parecem loucura, mas são a revelação da sabedoria de Deus. Esse Espírito de Deus nos dá a sabedoria para agirmos. E diante dessa sabedoria, quando nós obedecemos a Deus, lá na frente nós enxergamos então o livramento de decisões que tomamos a partir da vontade de Deus. Esse Espírito de Deus opera em nós. Nós só podemos agir guiados por Ele, direcionados por Ele a uma vida santa. Para fechar a ministração,
Em terceiro lugar, como terceiro subtópico, eu quero destacar para você o seguinte argumento: o que sustenta o mundo e a vida? Esse Espírito Santo, ele sustenta o mundo e também sustenta a vida. É ele que nos dá vida, é ele que produz vida, é ele que traz alegria também no nosso coração. Quando a gente está na igreja e sente aquela presença gloriosa, é ele que opera em nós. É ele que nos enche de poder, nos dá dons espirituais, o fruto do Espírito Santo. Pessoas que antes de Cristo tinham uma vida totalmente depravada, distorcida, distanciada de Deus, agora são servos e servas de Cristo e experimentam a verdadeira alegria que vem da parte de Deus. Olha, a alegria que o Espírito Santo dá, você não encontra em um copo de bebida alcoólica. Você não vai achar ela nas drogas. Você vai encontrar lá o vazio, na visão desse mundo. Mas a alegria que o Espírito Santo de Deus te dá, ela preenche você por completo. Ela muda você e te transforma em nova criatura. Isso é palavra, gente. Ele nos faz sermos nova criatura, porque em Jesus agora nós somos justificados em Deus. E quem é que nos guia para isso? É o Espírito de Deus. E que essa palavra possa edificar você. Que você tome posse dessa palavra. Guie-se por Jesus. Viva Jesus. E agora... E você que é professor ou aluno da Escola Bíblica Dominical, quer se preparar para ministrar uma aula de excelência na EBD da sua igreja? Inscreva-se no canal do YouTube do pastor Janderson Nascimento, onde você vai encontrar aulas, subsídios e recursos das lições bíblicas da Escola Dominical. Acesse já as plataformas digitais para ampliar os teus conhecimentos sobre a Palavra de Deus. YouTube, Janderson Nascimento. Instagram, @Janderson Nascimento. @FacilitaEBD. facilitaebd.com.br. Quer se preparar ministerialmente? Faça Teologia na FATECBA. Básico e bacharelado em Teologia. Cursos reconhecidos pela CEADEB e CGADB. Aulas presenciais com professores qualificados. Todas as segundas-feiras às 19 horas. Venha nos conhecer. Nosso endereço é na Assembleia de Deus. ADVIC, Avenida Serrinha, Bairro Brasil, Vitória da Conquista. Matrículas abertas. WhatsApp 77 98841 5838.